Olá pessoal, nós estamos de volta no nosso canal. Olha, eu sou o Marco Sebastian e nós vamos falar nesse vídeo sobre o nosso rival que está sofrendo. Sem muita zoeira, vamos falar sério de uma coisa que está acontecendo com o nosso rival e uma coisa simples que eu vou perguntar para vocês, Nação Azul. Você já imaginou se nós não tivermos mais um rival aqui em Minas? Vai ficar muito chato para nós, né, cruzeirenses, não ter um rival. Mesmo que tenha aquela polêmica que o nosso rival está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas na realidade tem que ter esse rival aqui em Minas, né? E se o nosso rival não conseguir mais ser o nosso rival, ele simplesmente vai deixar o nosso Cruzeiro sozinho. E aí vem até aquele velho sonho, aquela velha polêmica de Cruzeiro jogar em outras ligas. Mas zoeiras à parte, nós vamos falar de uma coisa séria. Deixando bem claro, lembrando, gente, dá uma compartilhada aí, deixa o like, compartilha esse vídeo aí. Vamos bombar esse canal aí para o resto da galera aí que está precisando de ter um dia mais descontraído aí. Olha, e voltando aqui ao assunto, é o seguinte, deixando bem claro que eu não tenho nada a ver com vida ruim dos outros não, viu? Nós já passamos nossos apertos, lembrando que o Cruzeiro passou um aperto aí recentemente assim, há uns anos atrás, mas a grandeza do time foi tanta que o time saiu por cima, né, e teve o que aconteceu, e um ex-jogador, um maior ídolo do Cruzeiro de todos os tempos, representando aí o Cruzeiro aí em nível mundial, veio e pegou o time e resolveu. Mas isso aí é águas passadas, nós vamos falar aqui do nosso rival aqui de Minas, lá do outro lado da lagoa, que está sofrendo muito, eu estou até triste, às vezes eu fico triste sim, por causa dos meus amigos atleticanos, que, gente, eles não vêm bem não. Eles, esses dias mesmo, no trânsito, eu vejo um amigo meu abaixando a cabeça, fingindo que está pegando algo ali no console do carro, para não me cumprimentar. Alguns não estão conseguindo olhar nos meus olhos, de tanta zoeira que foi deles com nós, que agora parece que a conta chegou lá para o time, lá nos bastidores lá da diretoria, a duplicata chegou para eles lá, os boletos, e chegou também para a torcida, porque a torcida tem uma dívida com nós. E a zoeira, eu acho que a zoeira pior é se a gente ficar em silêncio. Às vezes a gente está fazendo esse vídeo aqui, muitas vezes a pessoa pensa que a gente está zoando. Não. A gente está falando porque é o comentário, a gente tem que fazer as análises aqui do que está acontecendo no mundo do futebol. E eu poderia estar fazendo isso aqui, falando do Corinthians, do Palmeiras, mas não. Eu estou falando do Galo, das frangas no popular. E vamos dar uma olhadinha aqui no que está rolando, que é notícia ruim para todo lado. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes. Toca aí, produção, vamos lá. Com o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, é porque estourou essa notícia de que o Cuiabá fez uma reclamação no Banco Central por entender, né, que os donos, né, da SAF do Atlético, né, a família Guimarães e a família Menin também, que são donos de bancos, eles não poderiam estar inadimplentes, né, já que o Atlético deve Cuiabá, Botafogo, Atlético Paranaense e também o Corinthians, está com parcelas atrasadas. Então é um movimento completamente diferente, saindo da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, a CNRD da CBF, e indo agora para outra instância, tentando reaver, né, esse dinheiro. E o próprio Cristiano falou um pouquinho, né, além dos passos, sobre o porquê disso, também sobre essa negociação. Por que ele acabou também negociando com o Atlético e dizendo que não esperava uma situação dessa. Instituições que existem no Brasil, porque o Atlético não pagou só o Cuiabá, não. O Atlético não pagou o Cuiabá, o Atlético não pagou o Corinthians, o Atlético não pagou o Botafogo, o Atlético não pagou o Atlético Paranaense, não pagou o Curitiba. Se a gente puxar mais um pouquinho, a gente descobre que o Atlético não está pagando a ninguém. De um mês para cá,
O Atlético teve episódio de atraso salarial para atleta, o que foi uma promessa lá atrás que não aconteceria de forma alguma na era da SAF, né, que seria um problema que ficaria no passado, na época das associações aconteceu. O Atlético teve problema de atraso não só com o Cuiabá, como com vários outros clubes, a gente já falou sobre isso aqui, o Botafogo, o Curitiba, o Atlético Paranaense, não é um episódio isolado esse do Daverson, né? Então, realmente, a gente vê nesse momento um clube que passa pouca credibilidade para o mercado. Trata do assunto, desculpa. Não é julgamento de valor com quem está do outro lado e é dono do clube, não. É com o clube. A instituição CNPJ. O clube não pode, depois de ter se tornado SAF, fazer com que a dívida chegue a 1,8 e a gente ficar aqui normalizando. Não dá para ser assim. E para mim, para ser transparente, uma necessidade de um clube é dar entrevistas, convocar coletivas e deixar às claras o que está acontecendo. Semana retrasada foi desmarcada uma colocação que seria feita sobre o balanço financeiro do Atlético. Foi desmarcado. E não foi desmarcado uma semana antes, foi desmarcado de um dia para o outro. Os senhores Rafael Menin, Rubens Menin, Bruno Musi se acovardaram. Eles tinham que vir às câmeras, aos microfones e falar, olha, é isso aqui. É o que está acontecendo com o Atlético. O Atlético não pode, nesse momento, ter atitudes covardes nos bastidores do clube. Pelo contrário, o torcedor precisa entender o que está acontecendo. E aí, quando o cara deixa de ir ao microfone para falar o porquê de tanto calote, o porquê de colocar o nome do clube na lama em relação às outras instituições que existem no Brasil, porque o Atlético não pagou só o Cuiabá, não. O Atlético não pagou o Cuiabá, o Atlético não pagou o Corinthians, o Atlético não pagou o Botafogo, o Atlético não pagou o Atlético Paranaense, não pagou o Curitiba. Se a gente puxar mais um pouquinho, a gente descobre... Gente, vamos ficar por aqui porque as notícias são péssimas, hein? Nosso rival aí passando por momentos tenebrosos. Eu não sei se eu choro de alegria. Gente, vamos deixar eles aí com seus pepinos e vamos fazer o seguinte, o Cruzeirão vai pegar o Fortaleza nesse final de semana já para o Brasileirão, na 10ª rodada, Cruzeiro aí chegando na ponta da tabela aí, tentando chegar na ponta da tabela, eu acho que vai conseguir. O Jardim fazendo um bom trabalho, o Pedrinho de olho na janela de contratações ainda. E é isso aí. Nós voltaremos depois com mais vídeos para vocês, galera. Compartilha, deixa o like. Até a próxima. Tchau, pessoal.